para quem estiver Imagina. assistindo, seja bem-vindo. Esse aqui é o terceiro sinal. Depois de um longo inverno, estamos voltando a ter vídeos com interação com outras pessoas, assim, né, de entrevistas, aí até esqueci como que é o tipo de palavra. E com o intuito sempre de trazer pessoas, artistas, profissionais reais, próximos a mim aqui, que estão no mercado de trabalho, e que também nem todos. Não, todos eram artistas, é verdade. Mas nem todos, assim, que são, digamos, notadamente mega conhecidos, que é uma proposta também da gente, né, quebrar um pouco a ideia de que artista é só o cara da Globo, ou que tá lá em Hollywood, que tá sei lá Uhum. onde. Então, hoje, uma artista aqui com a gente que é atriz, figurinista, professora, enfim, maquiadora, muitas coisas. Dai, conta pra gente um pouco sobre como que você começou a trabalhar como artista, ou da onde que veio isso de ser artista, como que foi? Então, olha, a minha história na arte, ela é muito tipo, de sonho de infância, assim. Desde criança eu queria ser atriz. Eu tinha um contato muito forte já com a arte na igreja, né, num contexto de religião, assim. Teatro, música, e posteriormente, quando eu fui para uma outra igreja que tinha dança, né, porque a igreja que eu cresci, assim, da minha adolescência, não tinha dança. Mas aí, quando eu fui para uma igreja que tinha dança, também tive esse contato com a dança. Então, a arte chegou para mim através da fé, assim. E aí tinha aquele sonho, né, de ser atriz e tal, né? Enfim, teve uma professora de educação artística lá na terceira série do Fundamental 1, que ela fez um trabalho de teatro, assim, com a turma. E, e assim, a gente foi apresentar fora da escola e tal, a peça. Fiquei bem orgulhosa, assim, né, do trabalho e tal. E aí essa professora falou pra mim que quando eu crescesse eu ia ser uma atriz. E eu guardo essa professora, assim, com muito carinho. Tenho contato, assim, não muito próximo, mas tenho contato com ela até hoje, assim. E ela trabalha lá em Piraquara. E isso também me traz, assim, um pouco desse meu contato com a educação, né? Porque eu entendi desde aí, né, a importância que tem um professor na vida de uma pessoa, né? O quanto um professor pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Só que assim, eu deixei a arte mais no campo assim de hobby, né? E não só de hobby, mas tipo de uma missão assim, pessoal, por conta desse contato com a fé. Então, tipo, eu tinha um trabalho, tinha, né? Fui vendedora de loja, fui várias coisas, fiz várias coisas nessa vida. Mas aí a arte ficava nesse campo da fé, que era né, era meu ofício na igreja, assim, só que é um ofício não remunerado, né? Então, tipo, era um trabalho voluntário que eu fazia para a igreja. Então, trabalhava com teatro na igreja, com música, com dança, né? Mas aí mais tarde, assim, acabou que eu vi na arte uma possibilidade também de trabalho, assim. Isso começou com o curso técnico em arte dramática do estadual, que hoje é o técnico em teatro, né? Lá do CEP. Ah, sim. É o curso subsequente, né? Que é para quem já terminou o ensino médio. Então, eu terminei o ensino médio, estava fazendo outras coisas, nada a ver e tal. Aí uma amiga falou, que tem esse curso e tal. Porque o teatro era muito presente, muito forte na minha vida, assim, né? Muito intenso, assim, especialmente nesse contexto da religião. E aí eu falei, meu, eu vou fazer esse curso, né? Daí fiz o curso. Entrei em 2012, fui turma de 2012, 2013. Aí, terminando o curso, eu fiz o vestibular para a FAP, para licenciatura, e aí cursei a FAP, né? Entrei na FAP em 2014, saí em 2017. E a partir desse contato, né, com o curso profissionalizante e posteriormente a universidade, aí que eu vi na arte um campo para trabalhar mesmo, assim, para ser minha profissão, né?
A educação sempre esteve muito próxima, né, nesse meu processo, assim. A princípio, na verdade, eu até queria fazer o bacharelado em artes cênicas, não era a licenciatura a minha primeira opção, mas aí como a licenciatura era o curso noturno e eu ainda trabalhava em trabalho que, né, não era ah, dentro da arte e tal, ainda era um trabalho CLT, 8 horas por dia, aquela coisa, né? Aí eu optei por fazer a licenciatura porque me permitia estar nesse trabalho mais, né, mais comum, assim, tal, no horário comercial e tal. Mas, assim, logo no primeiro ano da faculdade eu já mudei, assim, já deixei o trabalho do horário comercial e fui buscar outras oportunidades, assim, e passei a viver quase que exclusivamente de arte e de bolsa de estudo, de Ah, muito permanência, né? importante. O PIBID, né, para ser mais exato. Assim, passei a viver de arte e de PIBID. PIBID, só para quem não E, sabe, sim, é um programa de, de bolsa é para programa de docência. isso, iniciação à docência. É Iniciação. programa institucional, PIBID é programa institucional de bolsa de iniciação à docência. PIBID. Isso. É, Então, é uma coisa do governo federal, certo? sim, Que para que pessoas que estão estudando licenciatura consigam iniciar na docência, já, né, da aula, e receber uma bolsa, um valor, por isso é parecido como um programa que tem que é de pesquisa, que sim, aí aham, você inicia no campo da pesquisa e ganha uma verba do governo federal, certo? isso, é isso mesmo. Não é Então, uma grande bolsa, mas, poxa, faz diferença, assim, fazia e faz. Mas faz diferença na ajudava vida pelo de menos a muita se gente. manter, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí é que também a gente já vê a importância que às vezes tem uma medida, sei lá, o governo vai dar dinheiro para pesquisa, vai dar dinheiro para tal coisa. É nesse lugar que entra muitas vezes esse dinheiro que o Sim, governo, né, tá dando para as pessoas, assim, né? Na verdade é um sim, investimento porque aí vira um professor, uma pessoa que poderia parar de ser professor e aí naquele momento ali teve um gás a mais para já entrar no mercado de trabalho, digamos assim, né? sim. E tem um lance da carreira desse professor também ser totalmente afetada pela experiência e que essa pessoa tem, né, durante o curso, né? Tipo, a gente tem o estágio, né, obrigatório no curso de licenciatura, que em sala de aula, mas eu vejo, assim, que o PIBID me trouxe muito mais experiência e ferramenta do que o estágio, porque o estágio é muito rápido, né? Tipo, e a gente está focado em terminar o curso e tal, e também o estágio por não ser, é o estágio obrigatório, por ele não ser remunerado, ele também acaba ocupando um tempo, assim, da vida que é muito complicado, sabe? Tem muita gente, assim, que, nossa, fica super de cara de ter que fazer estágio, porque às vezes tem que pedir licença de trabalho e tudo isso para estar cumprindo essa função, então ele acaba entrando nesse lugar muito da obrigação, sabe? Enquanto o PIBID, ele já tá num lugar de ofício mesmo, sabe? De trabalho, então, tipo, você recebe aquela bolsa e tal, tem todas as características parecidas com um estágio, então tem um momento de estudo e tal, tem um momento de pesquisa, de planejamento, e a experiência em sala de aula, juntamente com o professor responsável pela turma e com a orientação, né, do supervisor, né, mas, tipo, também você tem a oportunidade de aplicar a sua aula e tal, né? E, tipo, de fazer o planejamento e aplicar a aula ali, tipo, na prática, né? Então, é bem interessante, assim, é um baita programa do governo, assim, que a gente tem que defender, assim, com muito afinco. Foi bem desmontado, né? Na época do governo anterior, assim, foi bastante desmontado, foi super sucateado, assim. Espero que agora retome com força total, assim. Pois é, enfim, aí é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né, não está nos nossos olhos, assim, no dia a dia, mas que é fundamental para que, por exemplo, uma coisa que está acontecendo hoje, daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos,
reverta em mais um professor com uma qualidade melhor, com uma motivação Sim, maior, sim, com certeza. né, e com preparo, né, todo diferente, assim, do que muitas Aham. vezes o professor é a pessoa que sai da faculdade que, tá tendo que trabalhar em outras coisas, tá super desgastado, já não tá mais nem querendo ir para aula, sabe? Aí a pessoa Uhum. começou agora na carreira e já tá assim. Aham. É. O trabalho na educação é um trabalho bastante desafiador, assim, sabe? E eu vejo, assim, que tem um rolê, assim, que a galera fica, porque, né, é muito difícil ser artista e ser professor, ai, como é que é esse lugar, né, de tipo, você é artista e professor, e como que dá aula? Daí uma, tem um jargãozinho, assim, bem paia, bem nada a ver, assim, que a galera fala, ai, quem sabe faz, e quem não sabe vai ensinar, tipo, um rolê Ah, assim, sabe? sim. E E aí eu luto todos os dias para desconstruir isso, para, né, tipo, desmontar esse pensamento, porque um professor, especialmente nesse campo da arte, um professor de arte que não faz arte é complicado, porque a arte você está em contato com o sensível, né? É o desenvolvimento do sensível. O ensino da arte, ele é imprescindível no desenvolvimento da sensibilidade, né, do ser humano, do estudante, né? E quando você não tem o contato frequente, né, de certa forma, com esse exercício de acessar a sua sensibilidade, vai ser muito difícil você ensinar isso, sabe? Você pode ensinar conceitos, né? Você pode ensinar a história da arte, falar sobre a história, falar sobre os artistas, falar sobre os movimentos, mas ensinar arte não é só isso, sabe? Ensinar arte é trazer a oportunidade de experiência mesmo, sabe, para essas pessoas, para esses seres humanos, né, em formação, quando são lá adolescentezinhos, né, e tal, crianças também, trazer para eles a experiência de, assim, possibilitar para eles que eles experienciem como é colocar a sua sensibilidade para fora, em forma de música, em forma de desenho, em forma de cena, né? Na mímese, no imitar, em forma de dança. E não tem como, pelo menos para mim, assim, não tem como você ensinar o caminho se você não trilhou esse caminho, sabe? Você Sim. não, você não passou por isso, então como é que você vai mostrar para eles, tipo, não, para você ser guia de alguém numa caminhada, numa trilha, Sim. você tem que conhecer essa trilha, entende? Então, eu costumo fazer nem todos, eu confesso que nem todos os trabalhos eu consigo, assim, mas eu costumo pegar as atividades que tem no planejamento e tal, né? Que a Secretaria de Educação manda um planejamento, uma ordem que é para, né? Que é para aplicar as aulas. A gente, às vezes, o professor tem a liberdade de mudar as ordens e tal, e trabalhar de uma outra forma, se achar mais efetivo, mas tem um componente curricular, né? Que Que tem coloca que ali o ser que você tem que trabalhado. trabalhar com os estudantes, exato. E aí, tipo, componente curricular não, uma ementa. Componente Ah, curricular é outra coisa. Tem uma ementa ali, né, de uma sequência de conteúdos que você precisa passar, né? E eu costumo fazer alguns desses trabalhos. Tipo, nem todos eu consigo por causa do tempo mesmo, sabe? Mas alguns desses trabalhos eu costumo fazer. Eu pego, assim, tipo, né? Sei lá, é um exercício deixa eu ver, de criação de sequência de movimentos lá, né? Tipo, aula de dança, para criar uma sequência de movimentos, né? Aí eu costumo fazer isso, exercitar, eu faço em casa durante o meu planejamento, e aí depois eu levo para os estudantes. Daí, tipo, as dificuldades que eu tive quando eu fiz o exercício, eu já vou saber, né, passar para eles a solução dessas dificuldades, né? E eu acho bem importante isso, assim, sabe? Essa experiência para você.
Ah, para você sim. conseguir ensinar, né? E eu, pelo menos, acho que é muito mais difícil você saber ensinar e, e, e ajudar o estudante a construir né, o conhecimento do que, principalmente na área de artes, assim, né, do que você, por exemplo, só fazer, digamos assim, só fazer arte. Uhum, Porque uma coisa também é você saber ir lá e fazer uma cena. Tá, você uhum, fez a cena. Outra coisa é você conseguir explicar aquilo para um aluno ou conseguir proporcionar para que ele consiga chegar naquele lugar. Putz, como que eu vou uhum, passar essas técnicas? Como que eu vou. Às vezes, às vezes pode ter um tanto de coisa que é assim, é uma sacada muito minha que eu achei para chegar até ali que eu não sei explicar para outra pessoa. Uma dança aham, é uma coisa muito do meu corpo estar acostumado com alguma coisa. E aí o aham, outro corpo não tem esse costume. Como que eu faço para ajudar o outro a chegar nesse lugar, né? Eu acho que é muito mais difícil do que você só fazer, muitas vezes. Que o sim, fazer já é difícil, mas em sim. relação a você fazer e ensinar alguém a fazer para chegar naquele lugar, é muito mais difícil, eu acho. Tem um lance de mediação, né? Tipo, que eu vejo a professora, né? A pessoa que ensina, como uma mediação para uma mediação ao conhecimento, ao conteúdo. Tipo, todos nós temos saberes, né? Independente de ter estudado, de não ter estudado, tipo, e mesmo os adolescentes mais novinhos, assim, sei lá, né? Pegar aí a minha turma de mais novinhos, assim, são sextos anos. Eles têm, Uhum. tipo, 11, 12 anos. Tipo, mesmo esses estudantes, eles trazem saberes, né? Eles trazem memórias, e conhecimentos que às vezes eu não tenho, né? Tipo, vivências que eu não vivi, entendeu? Cada um tem a sua caminhada e tal. E aí, às vezes, através do contato com a arte, eles atingem lugares que eu não atingiria, sabe assim? Ou que eu Aham. demoraria muito mais para atingir, sabe? Então, o ensino da arte é um negócio muito louco, assim, sabe? Que eu percebo que todos os dias eu me surpreendo, assim, sabe? Tipo, com a capacidade do ser humano de criar, capacidade de traduzir coisas. E aí, nesse sentido, o professor, a professora, né? A pessoa que ensina seria uma espécie de tradutor, tradutora, sabe? De algo que já está ali, que a pessoa muitas vezes até já tem internamente aquele conhecimento, aquela sensibilidade, mas precisa de uma mediação para que consiga transformar em objeto artístico, por exemplo, sabe? E eu acho que eu ah, tenho mais dificuldade, assim, a minha maior dificuldade, assim, nesse lance de nesse lugar, né, de tradução ali e tal, é, é a questão do tempo, sabe? Tipo, é uma baita contradição que eu me coloco, assim, que eu entro, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de ter muito mais tempo para me dedicar à minha arte, à minha expressão, Uhum. aos meus projetos artísticos, eu também queria ter mais tempo para me dedicar a esse trabalho, essa caminhada, né, de tradutora, de mediação do conhecimento para estudantes que eu leciono. Então, é muito louco. Só que ao mesmo tempo que, tipo, eu queria mais tempo para uma coisa e queria mais tempo para outra coisa, parece muito fácil. Ah, escolhe Sim. e aí, acabou. Só que acontece que não tem como escolher, entende? Tipo, se eu Hum. escolher exclusivamente a sala de aula, eu vou ser infeliz, porque eu preciso dos meus projetos artísticos, eu preciso da arte para além desse lugar de mediação do conhecimento e tudo mais, eu preciso da arte como pessoal, entende?
Sim, sim. Por E quê? até porque uma coisa alimenta a outra, que nem a gente estava falando, Exato, exato. né? Aham. Eu tenho um público, né, quando se trata assim, do ofício de professora, né? Tipo, e esse público, eu tenho lá os adolescentes de sexto ano, tenho nono ano, ensino médio, e tenho técnico em teatro, que daí são adultos, né? Então, são públicos diferentes, são públicos diversos, mas mesmo, tipo assim, claro que com o adolescente você não vai falar da mesma forma que você fala com o adulto do subsequente, né? Sim, Mas mesmo entre, né, para além disso, para além da linguagem e tal, né, que você vai diferenciar, tem as questões que eu quero expressar que não cabe trazer na escola, entende? sim, sim. Tipo, sei lá, eu tenho as minhas reflexões pessoais, as minhas pesquisas pessoais, né, de, de contradições da minha personalidade, o meu fazer artístico, né, que tem as suas demandas de expressão, muitas vezes ele não cabe no ambiente de ensino, sabe? Sim, e E até ao aquela mesmo tempo, se questão eu. de tempo que você falou, porque às vezes não dá. Sim, O tempo dentro da escola é um pequeno, mas você queria fazer nossa, uma sim. exploração maior sobre aquilo. Ah, daí você vai ter que fazer um Aham, projeto de um espetáculo todo fora dali para dar conta, né? aham, sim, com certeza. Só que ao mesmo tempo que eu é, tenho esse lance, né, de não querer abandonar o fazer artístico, eu também não quero abandonar a sala de aula, né? Não só pela questão de ser hoje, né, a minha maior fonte de renda, mas também porque eu acredito na educação, sabe? Foi a educação pública que me trouxe aqui hoje, né? Tipo, no lugar onde eu tô. E eu quero devolver para a educação pública um pouco do que me foi dado, sabe? E eu me vejo assim na, na missão mesmo, sabe? De, de trazer um pouquinho, sabe? Do que eu sou, assim, trazer um pouco do meu tempo, né? E da minha dedicação para isso. Então, é muito louco, assim. Eu fico bastante dividida. Mas, enfim, no final tudo dá certo. E em meio a tudo isso, eu ainda tenho uma criança em casa de 4 anos para lidar, para, né, para estudar sobre o desenvolvimento dela, para, né, para mediar Sim. o mundo também, tem esse lugar de mediação, né, de tradução do mundo, ainda tem esse lugar de mediação aqui na maternidade. Então, meu Deus, é muito louco. É bem Então, aproveitando foda. esse gancho que você trouxe da questão de ter uma criança ainda, conta pra gente um pouco como que é, se tem alguma diferencial, alguma coisa que, né, obviamente deve ter, o lance de ser mãe em relação a ser artista, a trabalhar com arte, a ser professora, como que isso se relaciona? Como que uma coisa passa pelas outras, assim? Então, falando um pouquinho assim da época de maior crise, assim, né, até agora, dentro da maternidade, que foi o período de puerpério. Para quem não sabe, o puerpério é quando é o período que a pessoa, né, que pariu, ah, tem aquele despencar de hormônios, porque quando a gente está gestando, os hormônios estão todos lá em cima, né? A gente está gerando uma vida ali e tal, então o corpo ele produz tudo em dobro, ele se prepara, né, para alimentar esse ser. Quando acontece o parto, né, quando esse ser, né, sai do nosso corpo e vai para o mundo, a gente tem um períodozito ali de êxtase, né? Claro que com cada pessoa é diferente, né? Mas num contexto geral, assim, a gente tem um períodozinho de êxtase que, né? Porque é uma bomba de ocitocina que a gente recebe na hora de parir, né? Que o corpo produz na hora de parir. E aí isso dura um tempo, e daí depois que esse transe, né, passa, aí vem assim um poço muito fundo, é muito louco. E porque os hormônios vão lá embaixo, tipo, a gente tem um reboot, né? É que nem quando você tem um momento de muita euforia e no dia seguinte você tá meio ressaqueado, assim, de, né? Muita, é, foi muita
Foi muita serotonina no dia anterior, e daí no dia seguinte você tá, tipo, só o cortisol. É mais ou menos por aí. Tipo, a gente tem um pico hormonal durante a gestação e tal, e na hora do parto, e aí depois despenca. E só que não é só a questão pessoal que tem que lidar, corporal, né, com esses hormônios e pá. A gente tem uma criança, muitas pessoas que gestam também amamentam, então daí tem essa criança que você está amamentando e que você tem que cuidar e que depende de você para tudo, e você tá, e tua cabeça tá uma bagunça, ba- nossa, foi muito louco. Daí falando desse lugar que eu lembro, não tô mais, né? Esse período de puerpério varia de pessoa para pessoa, mas no geral, assim, ele dura 1 ano, às vezes 2, né? Depende. A cara do Adal agora. Do 1 ano, gente. Mas é tipo isso mesmo, assim. Varia, como eu disse, varia de pessoa para pessoa, mas no geral é isso. Nossa, É, é, uma barra. tipo, aí que vem o lance da depressão pós-parto e tal, né? Que muitas pessoas desenvolvem. E nesse lugar, assim, nessa época da minha vida, foi uma época muito louca, assim, que eu não conseguia mostrar nada de arte para ninguém. Tipo, eu produzi várias coisas, acho que eu devo ter postado uma maquiagem que eu fiz durante esse período. Mas eu fiz várias coisas, eu escrevi muito, escrevi várias coisas. É, a, produzi pintando também, mas eu não conseguia mostrar para ninguém, assim. E eu fiquei muito naquele lance interno, sabe? De produzir para me traduzir, mas não me sentia confortável mostrando para ninguém. Isso é muito contraditório, especialmente para mim, assim. Tipo, eu sempre fui muito expansiva, muito, né? De me mostrar para muito mundo muito aberta. E aí, nesse período, eu fui o total oposto de mim, né? Até muito da minha Hum. escolha de profissão, assim, é por ter essa personalidade, por ter esse traço, né, de expansividade, de extroversão e tal. E nesse período eu me fechei totalmente, assim, num casulo, assim, sabe? Até chegar num ponto que eu achava que não fazia mais sentido produzir nada. Tipo, eu produzia só pra mim, e tinha medo de mostrar pra tudo, daí não mostrei nada. E aí chegou um momento que eu vi que não fazia sentido produzir nada. Tipo, não, eu não sou artista, não é pra mim. Olha isso, né? Tipo, foi uma loucura, foi muito doido. E aí hoje, olhando pra trás, assim, observando isso, eu penso que se não fosse a arte, eu não seria a mãe que eu sou hoje, sabe? Tipo, se não fosse aqueles meus momentos de expressão, mesmo que eu não tenha me sentido confortável para mostrar para ninguém, tipo, eu não seria eu não teria sido, não teria vencido essa barreira, ou talvez tivesse vencido, mas de outra forma, não da forma é, que eu, né, não da forma que eu vivi. E isso me torna quem eu sou hoje. Me traz a maturidade, assim, que eu tenho hoje. E aí, maturidade também, porque ninguém é uma coisa só, né? Tipo, Uhum. é uma maturidade para algumas coisas e uma imaturidade para outras, e acho que tá tudo bem também, sabe? É, Mas é isso, a arte me torna o que eu sou, e isso passa pela maternidade, isso atravessa a maternidade, com certeza. Mas tem um outro lado também, que a maternidade me torna a artista que eu sou também. ela Tipo, modificou essa artista que você era com e certeza, professora. com certeza. Essa profissional, essa pessoa que eu sou, esse ser humano que eu sou, assim. Tipo, eu vejo que se não fosse a maternidade, não fosse inclusive esse período, né, de fundo de poço, assim, do puerpério, assim, de dificuldade, né, de contradição, esse momento de casulo que eu me fechei, assim, se não fosse isso, eu não seria quem eu sou hoje, eu não seria a artista que eu sou, não seria a pessoa que eu sou e, tipo, sabe, talvez eu precisasse disso, assim. Sempre falo, assim, que tem um discurso
bem machista, bem patriarcal, assim, que fala que a mulher é, nunca vai ser plena se não for mãe, sabe assim? Ah, Que a mulher precisa maternar para. Eu não acho, eu não concordo, assim. Primeiro que não são só mulheres que são mães, né? Não são só mulheres que maternam, né? A gente tem as pessoas trans que maternam, então isso não é coisa de mulher, né? Primeiro aí. Aí, uhum. segundo, tipo, eu não acho que ninguém precisa viver a parentalidade, ou no caso, né, das pessoas que têm útero, a maternidade, para ser pleno ou plene. Tipo, mas, realmente, tem reflexões que eu cheguei, tem lugares que eu cheguei e que foi a maternidade que me levou. Claro que se eu não fosse mãe, talvez outros caminhos me levassem para esse lugar, sabe? Mas no Sim. meu caso, para mim, precisou ser a maternidade, né? Umas viradas de chave, assim, sabe? Tipo, tem um lance do aterramento, assim, muito forte, né? A gente aterra muito, assim, né? Tipo, e aí talvez tenha partido daí a dificuldade de me mostrar para o mundo, esse momento de casulo, esse momento até de dificuldade de produzir posteriormente, tipo, tem a ver com isso, com esse aterramento, né? Com esse, não, bora botar o pé no chão, né? Tem um, tem um Uhum. ser para alimentar e tal, não dá para ficar sonhando, não dá para ficar, sabe? Sim. Não dá para ficar realizando os sonhos de infância, não dá para ficar nesse mundo, sabe? Tem que botar o pezinho no chão, assim. E, enfim. E, detalhe, né? Esse período de puerpério, esse período de, né, de fundo de poço ainda foi durante a pandemia, né? Que Ah, nossa. foi foda para todo mundo, né? Foi difícil para todo mundo, né? Todo mundo ficou meio, assim, meio fora de si, né? Meio desconectado com consigo mesmo, assim, né? Ou super conectado só consigo mesmo, no caso, né? Porque não tinha Sim. como conectar com outras pessoas, né? É uma É. imersão em si mesmo, né? Uma imersão no seu autoconhecimento, que também é um caminho bem árduo, né? Enfim, nossa, falei muito. Não, mas estava ótimo, estava uma reflexão muito boa. Então, eu queria agora que você aproveitasse e falasse um pouco mais sobre, você falou sobre o lado de mãe e sobre como que é assim a questão profissional de você Uhum, como artista e que, claro, acaba tendo uma relação com tudo isso. Você tinha acabado de falar uhum, sobre, tem que pôr o pé no chão e tem que voltar a fazer as coisas e tal. Como que é, assim, você, a maioria das produções que você teve foi tudo independente? Como que você trabalha nesse sentido? Como que você tem trabalhado nisso? Como que é para você uhum, se manter financeiramente só como artista? Ou, no caso, você falou que é uhum, professora também, né? Mas como que fica esse jogo das coisas, assim? uhum. Então, sobre como me manter, assim, hoje a minha maior fonte de renda é a educação, né, como professora. É o que me mantém. Aí eu tenho os projetos artísticos também, mas aí é num lugar de complementação de renda e não no lugar de renda principal. Eu participo de algumas produções independentes também, mas assim, só de vez em quando, assim, só tipo alguma coisa mais minha mesmo, né? Alguma coisa, um projeto meu mesmo, assim, pessoal, ou tipo algo muito restrito, assim, sabe? Os projetos artísticos que eu participo são de companhias que eu já tinha um contato até antes da maternidade e tal, né? E aí, às vezes, rola algum edital, né? Ou algum incentivo, assim, para produção. E aí entramos aí nesse rolê, né? Isso com o teatro, né? Eu tenho projetos artísticos também enquanto caracterizadora, maquiadora, né?
e não e como performer, né? Com intervenção artística, mas aí não com companhia de teatro, né? Aí já é um projeto que eu tenho é, em festas, em festivais, né? Tem uma pesquisa com dança-teatro, né? Unindo a caracterização, né, de personagem com a dança e a dança-teatro, um tanto de malabares também. E aí eu tenho esse projeto que eu executo assim em festas e festivais, assim. Legal. E que também me gera uma renda e também uma pesquisa artística, né? Uma pesquisa Linguagem diferente de também, né? produção. Sim, muito louco, muito diferente, assim. E, e que eu tenho alcançado lugares interessantes, assim, né? Eu tenho um projeto solo, mas também tenho um projeto coletivo. E esse projeto coletivo é com outras performers, né, e bailarinas e tal, musicistas também. E acho que de atriz só tem eu na equipe, mas tem bailarinas e musicistas, assim. E, e algumas delas são mães também. E é muito legal, assim, é um projeto que tem me rendido assim boas reflexões e bons estudos e também uma graninha, porque, né, é bom também. Eu acho assim que, como eu disse, a maternidade me traz para um lugar assim de maturidade, de aterramento, assim, também nas escolhas de trabalho, assim. Ah, Quando eu legal. comecei na arte, eu fazia muito aquilo lá, né? Ai, precisa, vou. Ai, precisa, vou, né? Aí, tipo, é, trabalho de figuração para gravar o dia inteiro, ganhar R$ 100, sabe? Essas coisas assim. Tipo, coisa que hoje eu não faço mais, entendeu? Porque não dá, entende? Não, é isso, né? Quem faz é isso aí, vai lá. Mas para mim não compensa mais, entendeu? Tipo, eu já escolho com um pouco mais de sabedoria os trabalhos que eu quero fazer, assim. Se não é para ganhar Hum. um valor que eu considero justo, né, que seja pelo menos que os meus ganhos sejam de conteúdo, né, que Que seja uma agregue de pesquisa alguma que outra me forma. interessa, e isso que me agrega de alguma forma, exatamente. Aí, tipo, eu já não aceito qualquer projeto, sabe? Não entra em qualquer uma já, porque não faz É, sentido mais pra mim, né? e isso é legal falar também, porque às vezes já encaminha para uma outra questão, que às vezes as pessoas veem assim, você comentando, ah, R$ 100 para trabalhar um dia. Para alguém que não é da área, para alguém que não sabe como funciona, pode parecer muito, porque a pessoa pode olhar assim, ah, Ah, trabalhando sim. como vendedora na boutique, sei lá qual, eu ganho menos do que isso por dia. Porque a pessoa Aham. tem um salário fixo e ela divide esse salário pelo mês e ela calcula que é menos do que isso por dia. Só que Aham. quem vai fazer figuração por R$ 100 por dia, ela não tem nenhum tipo de segurança de que vai Exato. ganhar isso de novo. Exato. Ela vai Aham. ficar esse dia inteiro ali, às vezes assim, Não, não tem não tem alimentação muitas nada. vezes, É, sabe? não ganha um vale transporte. Esses R$ 100 ele tem que dar conta de vale transporte, de alimentação, de Sim. tudo. Qualquer coisa que Aham. envolva a pessoa ali. E isso aí acaba virando quase nada, né? Vira... Exatamente, exatamente. Tipo, parece muito, mas não é. Tipo, uma pessoa que tem um emprego, né, formal, assim, é, mesmo que às vezes na ponta do lápis não ganhe R$ 100 por dia, mas ele tem o fundo de garantia, né? Ele tem um seguro-desemprego, se de repente faltar o emprego, ele vai ter um seguro-desemprego. Ele tem o vale transporte, muitas vezes tem o vale refeição, né? Ou refeição no local, algumas coisas assim, que no set de filmagem não é assim, entende? Tipo, alguns lugares vão ter lá um lanchinho de camarim, alguma coisa, mas que assim, se é para você gravar o dia inteiro, você não tem um almoço, sabe? Tipo, alguns vão É, fornecer, alguns algumas não, é produções sem rola, mas não garantia. é uma coisa padrão, né? Digamos Exatamente. assim, de... Não, não é padrão.
E aí, tipo, aquela coisa, você tem que estar lá disponível e você, no emprego formal, você tem o teu horário de entrada, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas, e às 18 horas você sai. Tem lá as suas 1 hora, 2 horas de almoço, whatever, e ok, né? No set de filmagem, não, amigo, você vai lá, você tem hora para chegar, entendeu? Você não sabe a hora que você vai Aham. embora, entende? Que enquanto estiver gravando, enquanto for precisar, você tem que estar lá disponível. E tipo, não, é, parece muito, mas definitivamente não é. E para, E claro, mas claro, para algumas pessoas que estão começando, né, na área e tudo mais, se dispõem a fazer isso porque querem ganhar experiência, querem ter experiência com câmera e tal. Então, como eu disse, outros ganhos, né? Outros ganhos sim, que às vezes acabam compensando. No meu caso, não quero mais, entendeu? Tipo, mesmo não tendo um grande portfólio de vídeo e tal, tipo, é, sabe, para mim não compensa mais, entendeu? Eu já sei trabalhar com câmera, eu não e também não é tanto o meu foco de trabalho, né? Não é tanto a minha, também tem é, isso. não é, Qual, não qual o é, foco não da é pessoa, né? Porque às vezes a verdade. pessoa quer se inserir no mercado por No ali e audiovisual, daí aham, no audiovisual. Ah, não, meu foco é no audiovisual. Então, às vezes, é também um jeito de ganhar contatos, de saber de outras sim, oportunidades, de, né, saber como funciona tudo. Aí agora, não é o meu foco o audiovisual. Então, por que que você vai se dar a esse trabalho, né? exatamente, exatamente. Eu até gosto de fazer, gosto de cinema, gosto do audiovisual, mas é muito pontual, assim, sabe? Tem que ser um projeto que eu acredito muito, assim. Já topei vários trabalhos que nada a ver e tudo mais, mas, tipo, em outras épocas, sabe? Hoje, Uhum. para eu topar um trabalho nesse sentido, eu tenho que me capturar, assim, tipo, né? De outras formas, assim, eu tenho que curtir muito o rolê pra eu entrar, entendeu? Tipo, que é isso, né? Tipo, a gente vai selecionando, né, as nossas paixões, o que faz mais sentido pra gente e tal. E gosto do audiovisual e tudo, até topo uns trabalhos, até toparia alguns trabalhos, mas é bem mais pontual, sabe? Diferente da minha relação com o teatro, que, tipo, o teatro já tá num outro lugar pra mim, né? A pesquisa de palco, pesquisa em cena, ou até não necessariamente palco de edifício teatral, mas o palco rua, por exemplo, a pesquisa no teatro já é um outro lugar para mim. Já é um lugar que eu topo bem mais, assim. Às vezes para ganhar menos que isso, às vezes só não ganhar nada, mas é porque é minha área de pesquisa, é minha área de paixão, é uma área que está nesse lugar para mim que tem outros ganhos, né? Que tipo, eu não vou fazer para, vou evitar muito, né? Não vou dizer que não vou fazer, porque às vezes a gente acaba fazendo. Mas tipo, eu vou evitar muito fazer para não ganhar nada, né? Sim. Mas tipo, é, às vezes a gente acaba não ganhando aquele cachezão e tal, mas a gente se propõe a fazer porque acredita muito naquilo. E tem outra, né? Tem os ganhos pessoais, tem os ganhos de contato, como tu falou, tem o ganho de experiência, e que daí no teatro, para mim, já vale mais a pena, porque já é o lugar eu quero, que eu gosto, e faz sentido para mim. E isso tudo também acho que tem muito a ver, já meio que para a gente ir para um último tópico que eu queria falar também com você, que eu acho Uhum, legal, é sobre a questão de entender o teatro, entender a arte como um trabalho. Que também tem isso, que, uhum, puxa, nesses ambientes não tem nenhum tipo de direito trabalhista e não sei o quê, então eu já não vou para ali, a não ser que seja uma coisa que realmente mexa comigo emocionalmente, que é da minha pesquisa, é de outras aham, questões, né? sim, Então, como que você vê a questão de como que é o para esse lado dos artistas desse meio, enquanto profissionais, enquanto a visão como trabalhador, como que é se você, como se você vê assim, se há uma união ou não, se esse uhum. cenário ele você visualiza que vai ser melhor no futuro ou que agora ou o que que você acha assim nesse sentido? Vamos lá.
Eu acho que aí a gente tem um recorte de localidade, né? Porque eu só trabalhei com isso aqui em Curitiba, né? Uhum. Até fiz trabalhos fora daqui, mas com equipes de Curitiba, né? E aí vamos fazer esse recorte de local, assim. Curitiba tem uma fama e honra essa fama de elitista, né? E de cena fechada. E não é mentira, é verdade, né? A cena realmente é elitista, realmente é fechada, realmente é difícil de furar a bolha. É tipo, é umas panelas de pressão mesmo, né? É pesado o rolê. Mas não é impossível. Tem bastante gente que tá furando bolha, tem bastante gente que é, tá fazendo outros nomes aparecerem nos editais e não os mesmos sobrenomes de sempre, que a gente sabe quais são, né? Tipo, é, tem um movimento de resistência e um movimento de reivindicação do teatro para não só do teatro, mas da arte, para um ofício de quem quer fazer isso e se dedica e estuda para isso, né? Ah, eu vejo assim, que é muito difícil para uma pessoa de fora da arte enxergar a arte enquanto trabalho, porque a arte para essa pessoa está no lugar de entretenimento, está num lugar de lazer, entende? Então, é difícil para uma pessoa assimilar que o lazer dela é o seu ofício, é o seu trabalho, né? Sim, Ai, mas é que é legal fazer teatro, é porque sim, é legal. E tem gente que faz o teatro por terapia, né, por diversão, por hobby. Tem, claro que tem. Mas é um outro lugar, o teatro ofício, o teatro trabalho, ele é um outro lugar, né, diferente do eu fazer teatro porque eu quero me divertir. Entende? E tudo bem também fazer o teatro para se divertir. Eu acho que isso mesmo, façam, porque realmente é muito divertido. Mas quando ele chega no lugar do ofício, é uma outra cobrança. Não só do externo, mas do seu pessoal também é uma outra cobrança, é um outro lugar que você chega, entende? E que tem várias contradições, que tem vários problemas, várias questões e várias coisas, mas acho que uma das principais delas é, é um trabalho, é uma profissão. Exige estudo, exige dedicação, exige acordar cedo, detesto, odeio. Exige ficar acordada até tarde, adoro. Eu sou muito noturna, né? Eu gosto muito da noite, assim. É para criação e tal, é muito bom para mim a noite. Mas enfim, tipo, exige, é, exige trabalho, exige dedicação, exige, sabe, suor. Sangue, suor e lágrimas. Bem por aí, né? Muitas lágrimas, inclusive. Na maior parte, suor e lágrimas. Sangue a gente tenta evitar. Mas enfim. Tipo, eu vejo assim que até esse lance, né? Isso mesmo que eu comentei agora há pouco, de saber selecionar os trabalhos, né? E tal, aprender a selecionar os trabalhos que fazem sentido, também tem um pouco disso de maturidade profissional, sabe? Tipo, cheguei num lugar na profissão que não é tudo que me interessa, entende? Tipo, me interessa pelo dinheiro, me interessa. Um projeto pode me interessar pelo dinheiro, né? aham. Ter, né? Uma grana que Pagar a vai me conta? fazer muita diferença, né? Né? Que vai me complementar de uma forma bem bacana, a renda, e daí isso abala. Porque é isso, eu sou uma trabalhadora e faz por amor, é o amor, é amor, me enche barriga, né, parça? Não é bem assim. O amor não paga meus boletos, eu não posso chegar lá e pagar os boletos com afeto. Sim. Ó, tem pessoas cantando aqui, intervenções, né? Tem uma música do Hermeto, né? Que ele diz assim: a gente faz os lances no amor, é claro que a gente faz por amor, mas também é importante que seja remunerado. É isso, né? Sim, Grande com Hermeto certeza. Pascoal. Tipo, é bem por aí, sabe? Tipo, quando a gente adquire essa maturidade profissional, aí pode me capturar pelo dinheiro,
né, pelo valor que me convence, né, pode me convencer por isso, pode me convencer pelo projeto ser muito bacana e me render um crescimento profissional muito massa, ou pode ser pela equipe. A equipe é muito da hora, acredito muito no trabalho dessas pessoas, então eu vou entrar, né? Tipo, tem essas três coisas. E aí acho que o mais legal, assim, é quando tem os três, sabe? Ah, É sim. quando tem as três coisas, assim, quando a equipe é muito massa, você acredita muito naquilo, quando, né, o valor é bacana e você vai ter um crescimento profissional e, né, de pesquisa que faz a diferença para você também, entendeu? Tipo, trabalhar com arte é desafiador, todos os dias a gente questiona, né, pelo menos falo por mim, eu questiono, assim, "Putz, mas será que é isso mesmo? Será que, né? Poxa vida, né? É bastante desvalorizado, é bastante difícil, né, de trazer essa conscientização, né, de que a gente está trabalhando, mas eu acho que está mudando, assim, falando agora né, de uma forma bem otimista, assim, eu acho que está mudando, assim, eu acho que da mesma forma que as bolhas estão sendo furadas, que tem gente diferente acessando, né, editais, acessando espaços, né, ocupando espaços, eu acho que também tem desenvolvido uma consciência, né, na galera, assim, de que isso é trabalho, sim, sabe? E aí passa por diversas camadas, assim, né? Tipo, tem a camada da elitização da arte mesmo, né? Das pessoas, Uhum. por exemplo, especialmente em relação ao teatro, das pessoas mais humildes, né? Da classe trabalhadora, mais chão, assim, né? Não acharem que o teatro é para elas, sabe? E aí, muitas vezes, as produções também teatrais não contemplam essa classe, sabe? Fica naquela coisa, sabe? Tão de conceito, tão abstrato, tão tá que acaba sendo abstrato demais, entendeu? Aham. E aí, tipo, para quem você faz a sua arte, sabe? E, enfim, daí isso é uma reflexão para os artistas, né? Tipo, a gente fala tanto de democratização de acessos e tal, mas tá, e aí? A sua arte é democrática mesmo, né? A sua arte chega para todo mundo, né? Enfim. E aí não é uma questão de subestimar público também. Tem um lance de, o público não vai entender isso aqui. Não, não é uma questão de subestimar público. É uma questão de você pensar sobre isso, entende? Tipo, ah, eu vejo algumas produções assim que não parecem ter, não parecem ter refletido sobre quem vai, quem vai lhe assistir, sabe? Uhum. Ou até refletiu sobre quem vai lhe assistir, mas não com um olhar democrático, com um olhar para a classe trabalhadora, por exemplo, sabe? Entendi. Aí reclamam muito que a galera só quer ver comédia, que não sei o quê, sabe? Mas, tipo, meu, a pessoa trabalha 8 horas por dia, mais 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas para ir para o trabalho, 1 hora e meia, 2 horas para voltar. E aí a mente está num lugar, assim, que talvez quando chega na arte ela não vai ter a disposição, porque dá trabalho entender a arte também, sabe? Dá trabalho pensar sobre o que você está recebendo, sobre as informações que você está recebendo, né? Sobre os estímulos que você está recebendo, vou usar o teatro, né? No palco, por exemplo. Sim. Dá trabalho mental. Então, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a esse trabalho. E querem uma arte que só alivie, né? E É, a cultura também depende até a origem da palavra cultura, né? De cultivar, como que sim, você vai aham, chegar numa coisa se você não, sei lá, não teve isso previamente, assim, a pessoa não tem o aham. costume de ver, como que vai? Exatamente, exatamente. Tem um exemplo que eu vou usar aqui, que é o exemplo de um outro lugar que
que eu pesquiso também e tal, e que eu levo a minha arte, que é os festivais de música eletrônica, tá? Hum. Vou trazer esse exemplo que eu acho que é bem de outro universo, mas que vai dialogar bem massa. O Germano, que é meu companheiro, parceiro de vida e tal, ele não gosta de música eletrônica. Não gosta. Tipo, essa música eletrônica mais acelerada, né? O high BPM, né? Ele não gosta, eu gosto. Tenho lá as minhas questões e tal, não consigo curtir por muito tempo, mas eu já aprecio. Ele não curte muito. Porém, a gente foi, né, a acompanhar o trabalho, né? Trabalhar num festival e tal, e fomos acompanhar o trabalho de um DJ. E o cara começou a tocar, e ele conseguiu uma coisa muito legal na música dele, que é uma mediação. Ele começou numa velocidade, né, da música mais lenta, e ele foi levando para um high BPM, sabe? Hum. Tipo, e aí Ele ele foi, foi foi alterando a velocidade da caminhando, música no decorrer do. Entendi. exatamente, e levando, né, tipo, com carinho, assim, sabe? Tipo, eu gosto de usar essa palavra, com carinho com o público dele, sabe? Tipo, levando devagar e tal, introduzindo mais estímulos, porque a música eletrônica ela é muito de estímulo, né? É muito estímulo. Essa que é a palavra, é muito estímulo. Então, tipo, ele foi colocando os estímulos devagarinho e tal. Eu gosto de usar essa analogia de pegou pela mãozinha. Pegou pela mãozinha e vem cá. E foi passo a passo, e até que, meu, a música ficou aceleradaça, ficou pauleira na cabeça mesmo, assim, sabe? Pra quem gosta de música eletrônica vai entender o que eu tô falando. Tipo, pegou forte, pegou fritação mesmo. Mas tava lá, o garoto que não gosta de música eletrônica tava lá. Poxa, muito bom, muito legal. E aí ele usou uma frase que ele falou assim: o mano realmente soube levar. Ele soube levar para esse lugar. Aí voltando para o teatro, né? Fiz essa Sim. narrativa aí para voltar para o teatro. Sim, a gente tem um compromisso, né? De um compromisso ideológico, porque sim, sempre tem ideologia, né? A questão é se ela é inclusiva ou excludente, mas a ideologia sempre vai estar, sempre, né? Então, tem uma questão ideológica, tem as questões ideológicas, tem as questões de conceito, né? Tipo, tudo isso, né? A sua necessidade de fazer essa arte, de trazer essa mensagem dessa forma, tem a questão de referências mil, né? Que a gente vai trazer nas nossas produções, e aí, muitas vezes, esse lugar ele acaba sendo um tanto. Vou usar essa palavra porque que ela é meio assim, mas acho que vai ser o que vai melhor caber agora. E que às vezes, para algumas pessoas, fica um tanto quanto abstrato, sabe? Fica um Sim. tanto difícil de, né? E tá, a gente tem isso. Mas como é que a gente vai levar esse público até lá? Entende? Sim. E aí, talvez a nossa forma de fazer precise de uma reflexão e de uma tradução e de uma mediação, sabe? Tá bem na moda aí, né, esses projetos de mediação teatral, eu acho isso muito legal, porque formação de plateia e tal, e entender como se forma uma plateia e estimular isso, é uma coisa que eu acho que é urgente, sabe? Para que para que o teatro evolua e se mantenha e alce novos voos e consiga novos lugares e ocupe novos espaços, sabe? Me fiz entender? Eu acho Eu que sim, eu acho acho que sim. E para mim parece bem um caminho claro, de certa forma, mas que ao mesmo tempo assim não é simples, não é não, não mesmo. fácil, digamos assim, e puxa a responsabilidade para o artista, que eu vi até Sim. um colega de profissão nosso, um amigo, colocando algum dia assim uma pergunta no Instagram de quando a plateia não entende alguma coisa, a culpa é da plateia ou do artista? E aí Uhum. fica isso que de certa forma acho que é um pouco dos dois, é que a palavra culpa também vem carregada de uma, Pesada, uma né? coisa pesada,
Mas eu acho que em maior parcela é do artista, que nem você está propondo, que é, poxa, como que a gente vai fazer essa mediação? Como que a gente vai, se eu quero comunicar uma coisa super abstrata, super complexa, como que eu faço para esse público chegar lá? Às vezes é tendo, né, várias possibilidades no meio do caminho ali, né? Não necessariamente é só por um caminho, mas é bem isso. Chamar essa reflexão para si mesmo, eu acho que é uma coisa que você trouxe, assim, que é muito boa. Mas no geral você pareceu também bastante otimista. Eu gostei. Eu sou otimista. Pior que eu tenho que ser, né? Eu tenho uma criança, então Ah, sim, o é. meu olhar para o mundo ele vai acabar, mesmo que o pessimismo me atravesse todos os dias, no final né? No final da noite eu vou respirar fundo e vou dizer, não, mas espera aí, né? Porque é, é isso, eu tô criando um ser humano, né, que vai viver nesse mundão aí, nessas artes aí, né, e independente de- dela ter arte como profissão, espero que não, por favor, né, quero que ela faça outra coisa, mas independente dela ter isso como profissão, ou como, né, é, ou como apreciadora mesmo, né, da arte e tal, é, eu preciso que esse mundo seja mais inclusivo, sabe? Eu preciso que esse meio seja mais inclusivo. Eu preciso Sim. que esse meio seja mais generoso, sabe? Porque a gente vem de um histórico no nosso país, na nossa cidade, né? Um histórico de elitização da arte, né? E claro que a arte popular, ela sempre vai ter a sua resistência, ela sempre vai ter as suas manifestações, ela sempre vai dar um jeito de permanecer. Mas ainda tem esse pensamento que a arte é para poucos, né? Aí entra naquela conversa que você trouxe lá no início, tipo, da galera famosa, né? Ah, mas é Uhum. artista, mas por que você não tá na Globo? Ah, mas você é atriz, mas por que você não tá na Malhação? Né? Nem tem Malhação mais, mas enfim. Por que você não Sim, tá lá né? Porque as a pessoas ideia é a mesma. acreditam, né? O popular, assim, né? O geral, assim, acredita que o artista ele só é validado a partir da fama, entende? Ah, Sim. tá famoso, opa, então tá validado. Aí entra naquela outra discussão também que a galera tá fomentando agora, que aí o influencer é artista, né? Tipo, tem esse rolê também, né? Quem é esse influencer? Qual que é o lugar, né, dessa profissão de influencer, né? Tipo, e tem tudo isso, né? Tem vários rolês, assim, pra gente pensar sobre, né? Mas eu acredito que a arte, ela não deve ser validada pela fama, mas é claro que se você faz algo que toca muitas pessoas, né? Elas te conhecerem acaba sendo uma consequência, né? Uhum, sim. Disso, mas não devemos validar algo a partir de é famoso ou não, né? Só que infelizmente ainda tem muito essa cultura, né? Tipo, se você colocar uma peça lá em cartaz no Guaíra com atores aí, atrizes, né? Tipo, não tão conhecidos, você vai ter um público. Se você botar um global, vai Já ser outra coisa. aumenta muito mais, né? Muito mais engajamento da galera, né? Enfim, E, mil coisas, né? enfim, é só por uma questão de tempo também, e para não, Boto né? fé. É, mas diga aí, aproveitando também isso, você tem algum projeto que está em cartaz, alguma coisa que você queira anunciar, que você vai fazer aí, sei lá, para as pessoas acompanharem? Aham. Então, eu tenho um trabalho que está em processo, né? Que é um trabalho, a princípio, pessoal, assim, que eu comecei a fazer mais solo. E aí outras pessoas estão começando a somar nesse trabalho comigo, é, que é uma performance, que aí agora já está evoluindo para um texto maior, era uma performance, uma cena curta, já está evoluindo para um texto maior e tal, e enfim. Mas tá bem incubador ainda, né? Já apresentei no formato de performance, de cena curta, mas hoje já está ganhando um outro, Formato.
já tá ganhando um outro formato, exatamente. É, E aí a performance e a cena curta, né? A princípio eu nomeei de Pé de Barro, que é uma pesquisa que eu trouxe buscando ressignificar um episódio de violência que eu sofri no ano passado, por parte de um motorista de aplicativo, enfim, né? É, eu estava a caminho do território indígena, lá em Piraquara, e aí houve esse desencontro aí, esse Nossa. episódio bem lamentável, assim. E, né, entre outras coisas, assim, né, ele foi ah, agressivo, né, de forma verbal, de forma física e um tanto racista também. E aí ele ficava me chamando de pé de barro durante né, como forma de me agredir, assim. E a E partir aí dessa eu, experiência você fez essa performance. Você criou exato, isso. Ah, exato, a partir das reflexões e né, dos efeitos disso, né, no meu corpo, eu criei essa performance, assim, buscando ressignificar isso. Que é isso, né? O artista se expressa para soltar os seus demônios e as suas, né, sim. suas contradições e tal, e aí eu solto um tanto do que isso me trouxe, assim, um tanto do que essa experiência me trouxe, assim. Entre outras coisas, né? Entre outras reflexões que eu tenho também e tal, né? Mas o ponto de partida foi isso, assim. Só que a partir disso também vieram outras reflexões, outras questões de identidade, de busca né, que me atravessam e tal, e Uhum. acabei incluindo outras pessoas nesse processo e tal. Então, hoje eu tenho pesquisado isso, assim, tá incubadinho ali, tô trabalhando como dá, assim, né, porque não tem nenhuma perspectiva, assim, ainda de inscrever, né, em editais e nem nada assim, porque ainda tá em processo de criação, assim. Acho que é bem essa palavra, ainda está em processo de criação. Ah, legal. Mas então quando Mas eu acho que tiver dá para, pronto, você avisa aí que a gente grava com um vídeo sobre, certeza, mostra, enfim. com Vamos. certeza. A performance, né, esse trabalho, enquanto performance e cena curta, eu já tenho apresentado em alguns Ah, lugares, legal. né? Apresentei no festival de teatro, junto com outras manas também. A gente fez uma, uma espécie de união de solos, né? Outras manas que também tinham os seus solos e tal. A gente uniu esses solos, uniu 4 solos e nomeamos de As Devoradoras. A gente apresentou ali no Espaço Espetáculo, no festival de teatro. Legal. Mas também tenho apresentado só a minha performance, assim, em outros eventos aí na cidade também. Aí tô sempre divulgando, assim, quando eu vou apresentar, tô sempre passando aí pra galera, né? Ah, bacana. Aí ainda tenho o projeto com as minhas amigas, né, com Filhas de Balbo, que é um projeto dança teatro e performance, intervenção artística e tal, que a gente está sempre por aí também apresentando, é, geralmente em festivais, né, em festas e festivais de música eletrônica, a gente tá levando um tanto da nossa arte também. Eu também tenho meu projeto solo, né, que estou sempre divulgando no meu Instagram, que é de intervenção artística também, de performance. Aí vai em festival de música eletrônica e festivais multiculturais em geral, né? Que eu já levei para outros festivais também, que não eletrônicos, né? É isso. E estamos aí pesquisando sempre na maquiagem, né? Somando também com os processos do curso técnico do estadual, né? Que tem as Que você dá montagens aula dos lá. estudantes, eu dou aula lá. Aí, como professora do técnico, a gente acaba somando bastante, assim, né, nas montagens dos estudantes. Então, estou sempre divulgando esse trabalho também, né, essas montagens, porque tem um pouco da gente ali também, né, com certeza. Ah, sim. Muito obrigado, então, para a Eu que gente encerrar. agradeço. Ah, Muito massa, é, foi muito massa. pô, eu que fico feliz de poder receber você aqui e as suas redes sociais aí depois vão estar aqui embaixo na descrição do Massa. vídeo, todo mundo vai poder ver ali.
Sigam a Legal. Dai e fiquem atentos Por aí a favor. todos os eventos. É nóis. Que Muito massa, legal. obrigado e até o próximo É vídeo do isso. Terceiro Sinal. É isso aí.